Vamos lá, beleza? Eu aqui falando. Vamos para mais um vídeo. O assunto deste vídeo, estequiometria ou cálculo estequiométrico. Ela é responsável pela análise quantitativa da composição das substâncias consumidas e formadas em uma reação química. Ou seja, a ideia da estequiometria é uma análise da quantidade de matéria consumida ou formada dentro de uma reação química. Ou seja, a gente pode estabelecer uma relação entre as quantidades de reagentes e produtos. E a estequiometria se baseia nas leis ponderais, ou seja, lei de Lavoisier e lei de Proust. Lembrando que a lei de Lavoisier é a lei da conservação das massas, a massa total no início e no final da reação se conservam em sistema fechado, e a lei de Proust é a lei das proporções múltiplas, de acordo com a proporção que uma substância tem entre dois experimentos, essa proporção ela será aplicada a todas as demais substâncias participantes. Quanto ao cálculo estequiométrico, ele é uma união de dois tipos de operações já vistas antes aqui, que são os cálculos molares e o balanceamento das equações. O balanceamento é importante por conta da indicação que ele faz. Os coeficientes do balanceamento significa a quantidade de mol padrão para aquela reação química específica funcionar. Então, se o balanceamento não for feito, nenhum cálculo de estequiometria vai ser bem executado. Com relação ao mol, lembrando que o balanceamento ele equipara número de mol de substâncias diferentes. Porém, é necessário falar que, a depender do contexto do exercício, do problema, é necessário transformar de mol para massa, de mol para número de partículas, ou de mol para massa mesmo. Então, e para isso temos que usar as constantes molares, também já vista em aulas anteriores. Bom, o passo a passo é o seguinte. Primeiro passo, escrever a reação química, ou a equação química, caso o problema não tenha ainda proposto isso para a gente. Cabe ressaltar que quando a gente precisa escrever equação química, é necessário ter o domínio da nomenclatura das substâncias. Então, para essa etapa aqui funcionar bem, é necessário dominar a nomenclatura de ácidos, bases, óxidos e sais, preferencialmente. Pelo menos os principais representantes dessas funções químicas, tá? Segundo passo, como já comentado antes, é o balanceamento da equação, ou seja, é ajustar o número de átomos nos reagentes e nos produtos. Lembrando mais uma vez que os coeficientes utilizados para ajustar a reação química são equivalentes ao número de mols necessários ou padrão para aquela reação química acontecer. Terceira etapa e última, estabelecer a regra de 3. Normalmente é uma regra de 3 simples, entre os dados e a pergunta do problema, para a gente poder resolver. Então, essa aqui é o passo a passo bem simplificado do cálculo estequiométrico padrão. Vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, qual é o número de mols de moléculas de O2 necessários para reagir com 5 mols de átomos de ferro? Primeiro passo que a gente tem aqui é escrever a equação química. Nesse caso aqui, nós temos gás oxigênio reagindo com ferro. Se eu falar ferro puro, estou falando do metal ferro, da substância simples ferro. Então, eu vou reagir ferro com gás oxigênio. Essa é uma reação de combustão. Combustão de metais vai gerar óxidos iônicos. Então, eu vou ter o óxido férrico aqui. Nesse caso, já deu para perceber que nós não temos um balanceamento feito aqui, porque eu tenho um átomo de ferro no início, 2 no final. 2 átomos de oxigênio no início e 3 no final. Então, a equação está desbalanceada. O balanceamento foi feito aqui no segundo passo. Como ele foi feito? No caso aqui, se a gente verificar o oxigênio, tem 2 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos. Basta multiplicar invertido. 3 mols para o primeiro oxigênio, vai ficar 3 vezes 2, 6.
e a gente vai colocar 2 para equilibrar o segundo oxigênio, para fazer 2 vezes 3, 6 oxigênios. Porém, quando a gente colocar o número 2 aqui no óxido férrico, pelo óxido ser uma substância composta, esse 2 vai afetar também o ferro. Agora eu passei a ter 4 átomos de ferro, então eu tenho que multiplicar o primeiro ferro lá do reagente por 4. Desta forma, a gente também pode determinar a proporção molar entre as substâncias. Então, o primeiro ferro então o ferro original vai participar com 4 mols, vai reagir com 3 mols de gás oxigênio e vai produzir e ambos vão produzir uma nova substância no valor de 2 mols cada um. Visto isso, vamos realizar a regra de 3. A questão está preocupada em saber o número de mols de O2 e está fornecendo 5 mols de ferro para poder reagir. Então, nessa primeira linha aqui, tem a informação da reação química. 4 mols de ferro vão reagir com 3 mols de gás oxigênio. Como o problema forneceu aqui 5 mols, eu vou ter X. Então, a gente vai fazer 5 vezes 3, 15, e vamos dividir por 4, porque todo número que multiplica X vai simplesmente dividir. Então, vai ser 15 divididos por 4, 3,75 mols de O2. Reparem que a conta ficou bem simplificada e isso vai acontecer todas as vezes que a pergunta vai envolver mol. Se eu não transformar mol em massa, em partículas ou em volume gasoso, é só uma regra de 3 envolvendo mols. Os mols da reação e os mols da pergunta. Então, a conta fica bastante simplificada mesmo. No caso da 2 aqui, vamos ter uma pequena mudança. Vamos lá. Considerando a síntese de amônia, qual a massa, atenção, a pergunta está encaminhando massa de NH3, que pode ser produzida a partir de 0,4 mol de N2. Primeiro passo é escrever a equação química. Nesse caso aqui, não cita que tem a ver com hidrogênio, mas NH3 tem hidrogênio, então a gente pode deduzir que vamos ter N2 mais H2 estão reagindo para formar o NH3. Essa equação é bastante conhecida. Só que está desbalanceada também. Então, aqui eu vou ter 2 nitrogênios nos reagentes e 1 nos produtos, multiplica por 2. Hidrogênio, nos produtos eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios, 6 Hs. Então, nos reagentes eu também preciso ter 6. Aí basta multiplicar 2 vezes 3. Desta forma, a gente tem como participantes 1 mol de nitrogênio, reagindo com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de amônio. E agora a gente vai fazer a questão da uma pequena transformação. Por quê? Porque estamos fazendo mudança de mol para massa. Aí, nesse caso, precisamos utilizar a tabela periódica. E aí, na tabela periódica, vemos que se eu for transformar mol de nitrogênio para massa, cada nitrogênio tem 14 gramas. Como aqui são 2, é 14 vezes 2, 28. Por que aqui ficou 1 vez 28? Simplesmente porque eu tenho 1 mol. Se eu transformar mol em massa, é só tirar daqui a palavra mol e colocar o valor da massa molar que você calculou. Então, se eu transformar essa relação de mols em relação de massas, eu vou estar entrando nas leis ponderais, por isso que elas são importantes. Então, 1 mol de nitrogênio é 1 vezes 28 gramas. No caso do hidrogênio, cada hidrogênio atômico vai ter 1 grama. Como são 2 na substância, cada mol de H2 tem 2 gramas. Por isso que ficou 6 gramas aqui, 3 vezes 2 gramas. E o NH3, eu tenho 1 átomo de nitrogênio, 14, com 3 átomos de hidrogênio. Vai dar 17. Como eu tenho 2 mols, é 2 vezes 17, 34 gramas. Então, é importante converter
de mol, nesse caso, para massa. Se tiver que converter para número de partículas, é só multiplicar o número de mol por 6 vezes 10 a 23. E se tiver que mudar para volume gasoso, já que as três substâncias aqui são gases, nesse caso, é só substituir a palavra mol e multiplicar o número de mol por 22,4 litros, se estivermos nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Que condições são essas? Uma atmosfera, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, e 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius, no caso. Bom, e aqui na regra de 3, a gente vai simplesmente fazer o cálculo. Então, o que vai acontecer? Nós temos 34 gramas de NH3 resultando em 1 mol. Nós não temos o número de mol aqui, temos o X aqui embaixo. Não deveria estar aqui a palavra mol, basta o X. Por quê? Se 34 gramas de NH3, esse 1 mol é 1 mol de N2. Só lembrando, a substância N2 está participando com 1 mol, ó. 0,4 mol de N2. Quando a gente fizer a relação entre as substâncias, visto que precisamos transformar de mol para massa aqui, temos que verificar com qual grandeza, qual substância vai participar. E na estequiometria, precisamos fazer os cálculos, 2 substâncias de cada vez. Dessa forma, o N2 está participando com 1 mol, sendo que na reação química na qual ele participa, ele consome 1 mol. Então, 1 mol de N2 vai produzir 2 mols de NH3. Só que o NH3 ele vai participar com a grandeza máxima, porque está se perguntando a massa de NH3. Então, no lugar de aparecer 2 mols de NH3, vão aparecer o quê? 34 gramas. É isso que significa. Só que isso aqui é da reação química. No problema, eu tenho 0,4 mols. Então, a massa de NH3 vai ser X. X vezes 1 é X, e 34 vezes 0,4, 13,6 gramas. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e bons estudos.